Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast especial. A vida avança, as tecnologias surgem e com elas, infelizmente, golpes e fraudes. É o nosso tema de hoje. Um assunto muito relevante relevante e urgente, que afeta milhares de brasileiros todos os dias. São muitas as nossas transações financeiras, feitas pelo celular e por aplicativos, e é preciso ter atenção redobrada com criminosos para não cair em golpes financeiros. Então hoje trouxemos aqui uma equipe de peso para comentarmos um pouquinho sobre o assunto. Vou apresentar o currículo de cada um aqui, daí vocês podem dar um olá para o pessoal. Começando pelo Márcio Leite, especialista em segurança cibernética e prevenção a fraudes, com mais de 25 anos de atuação em instituições financeiras de grande porte. Formado em análise de sistemas, MBA em administração de empresas, especialização em combate à fraude empresarial e pós-graduação em segurança cibernética. Atualmente é superintendente de segurança corporativa do Sicredi, membro da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN e coordenador da Câmara Temática de Segurança Cibernética e Prevenção a Fraudes da OCB. Bem-vindo, Márcio. Olá, obrigado. É um prazer enorme estar aqui para esse bate-papo e o objetivo é a gente conversar aí e disponibilizar as informações relacionadas ao tema. Maravilha. Também aqui Rodrigo Batista Santos, delegado da Polícia Civil. Bem-vindo. No Paraná há 11 anos, atualmente ocupando o cargo de delegado adjunto da 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Seja bem-vindo. Olá, Marcos. Agradeço o convite, satisfação estar aqui no podcast, do lado dos colegas, para a gente poder esclarecer e prestar algumas informações para a comunidade. Também aqui com a gente, Bruno Schmidt, sócio fundador do Schmidt Bourdignon Advogados, graduado em Direito pela PUC Paraná, Campus Toledo, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela PUC Paraná, Campus Toledo, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito, presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB Subseção Toledo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo a mesa com essa equipe que já está ficando bem entrosada, o Rodrigo, o Márcio, Maíra, e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um bate-papo bastante interessante que vai agregar informações relacionadas principalmente a golpes digitais. Também aqui com a gente, Maíra Glaser, presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Paraná, Subseção Toledo, membro da Comissão Estadual de Direito Bancário da OAB Paraná, advogada desde 2020 com atuação na defesa de consumidores e empresas vítimas de golpes e fraudes bancárias. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo informação sobre esse tema que é tão relevante na nossa sociedade atualmente. Acho que para a gente começar é importante a gente contextualizar um pouco o problema. Eu gostaria de começar com o Márcio. O que explica o crescimento dos golpes digitais hoje no Brasil e quais são os números hoje desse tipo de atividade criminosa? A gente vê dois fenômenos aqui no Brasil, O primeiro é a digitalização. Então, principalmente depois da pandemia, a gente vê que a sociedade foi forçada também a acelerar o uso de produtos eletrônicos, canais digitais. Hoje a gente realiza tudo na palma da mão. Então, nos aplicativos nossos, seja no dia a dia, seja para todos os tipos de serviços, tanto financeiro quanto o uso de conveniência, comida, produtos, compra, e isso fez com que a sociedade acelerasse o uso. E, em contrapartida, o outro fenômeno, os golpistas, começaram a explorar também, muito com engenharia social, as oportunidades para tentar iludir as pessoas e conseguir ter algum benefício ilícito, seja com golpe, seja com fraude. Então, a gente tem dois fenômenos aí acontecendo e o equilíbrio disso é fundamental. Então, a gente acredita muito que a conversa, a comunicação, conscientização da sociedade é fundamental para a gente combater esse tipo de situação. E qual hoje é o perfil da vítima? Ela pode ser classificada? São mais idosos que caem? São mais jovens? Ou existe um golpe para cada tipo de público?
Pois é. Hoje a gente está vivenciando um cenário e uma quantidade de golpes que independe do público, né? Obviamente que alguns, se a gente pegar hoje ainda nacionalmente, o golpe do WhatsApp, pedido de empréstimo, ou a própria central falsa, passando por funcionário de instituição financeira, ela tem algumas, ela vai variando, né? Mas hoje ainda, então alguns golpes desses são segmentados. Então a gente percebe o público mais idoso caindo ainda numa mensagem de WhatsApp pedindo empréstimo, mas chama atenção que hoje 38% dos golpes nacionalmente, ele está na geração Z, que vai de 16 a 29 anos. Então a gente tende a achar que a pessoa que está tendo um contato inicial com os canais digitais, a pessoa mais idosa, é o que está mais suscetível, mas a gente percebe que os golpistas vão variando dos golpes, né? Então, hackear uma conta no Instagram e fazer uma venda para grupos nessa idade, na geração Z, a gente percebe que tem uma certa efetividade ainda. Então, não tem um público muito específico. O que a gente entende aqui que é fundamental é a atenção. Então, qualquer público desse, nós temos que trabalhar comunicação, conscientização, mas a principal defesa nossa é informação. Eu acho que parabenizar também esse tipo de bate-papo aqui, que faz com que as informações cheguem, a atenção redobrada é fundamental para evitar os golpes. Bom você relembrar que essa a atividade está sendo proporcionada aqui por vários dias na nossa região, né? Busca conscientizar, está unindo a OAB, a Polícia Civil e o Sicredi, né? Via central. E para a gente entender um pouquinho assim, da importância desse trabalho, o que chega hoje de delegado de denúncias para vocês e por que esse tipo de trabalho hoje é importante de unir essa sociedade civil em busca de conscientização, de promoção desse enfrentamento? A gente acompanha os números e até através do anuário, que é publicado pelo Ministério da Justiça, a gente vê que desde 2019 uma crescente exponencial dos crimes de estelionato. Isso é uma preocupação porque é uma tendência ainda de ocorrer aumentos durante os próximos anos e essa iniciativa é buscando o quê? É mitigar esse tipo de aumento. Nós recebemos ali denúncias diariamente de diversos tipos de golpes. Se a gente fosse parar aqui para tentar explicar todos os golpes, certamente não conseguiríamos. Tamanho é a criatividade do criminoso. Então, são os mais diversos golpes. Monitorando números, a gente acredita que hoje os mais aplicados seriam o do falso gerente e o do falso advogado. Contudo, nenhum dos outros tipos de golpes, eles param, apenas são sazonais em relação a números. E a Polícia Civil, o que ela tem feito? Ela tem feito investigações de cunho técnico para buscar identificar essas quadrilhas. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe das questões burocráticas da Lei de Proteção de Dados, mas a gente tem conseguido aí alguns bons resultados a nível não só regional, mas nacional. Bacana, vamos explicar essas duas para a população conseguir ter uma compreensão um pouquinho melhor. Doutora, como que funciona o modus operandi dessa do advogado falso? Só para que as pessoas tenham conhecimento e ajude elas a não caírem numa dessas. Sim, o golpe do falso advogado, ele é praticado por criminosos que acabam se munindo de dados que são públicos, muitas vezes em plataformas jurídicas não vinculadas ao judiciário, mas jurídicas, ou até mesmo através de processos, né? A gente ainda não sabe, né, Bruno, como, mas eles acabam tendo acesso a peças, a informações processuais e fazem a abordagem dessas pessoas que estão na expectativa de recebimento de alguma indenização ou que já estão na espera dessa indenização sair. Com isso, eles acabam fazendo a solicitação do pagamento de taxas para que essa suposta indenização seja liberada. Então, é dessa forma que eles atuam, muitas vezes se passam por escritórios de advocacia, copiam os logos, né, porque ficam disponíveis em sites, redes sociais, ou até mesmo eles se passam por órgãos judiciais, né, muitas vezes pelo STJ, STF, informam serem de cartórios de varas cíveis, fazem a solicitação do pagamento para que supostamente essa indenização seja liberada. E é aí que as pessoas acabam sofrendo prejuízos financeiros enormes. E a LGPD, doutor Bruno, ela
ela não deveria proteger a gente mais, porque a gente vê os criminosos cada vez mais especializados. Já chegam golpes para a gente diariamente com dados nossos, com o número de um contrato de financiamento, às vezes, com seu CPF, telefone, endereço, tudo corretinho. Como que eles têm acesso a isso? É algum tipo de vazamento? Pois é, essa é a grande pergunta que se faz, é o desafio, né? Quando a LGPD ela foi aprovada, havia uma ideia de que isso traria da noite para o dia uma grande segurança, né? Tanto para as pessoas físicas, para as empresas que tratariam os dados com mais responsabilidade. Só que quando a gente fala de dados pessoais, é uma infinidade de informação, né? Então você já comentou, né, Marcos? Questão do CPF, RG, nome, endereço, placa de veículo. São muitas informações e elas ficam propagadas em vários meios. Então é difícil, de fato, você ter esse controle. Tem a Dark Web também, que o pessoal acaba utilizando para acessar. Tem informações que nós mesmos precisamos compartilhar, né? Para que tudo isso circule e as transações ocorram. Então, a arquitetura da rede, ela beneficia, ela agiliza as operações, transações, só que, por outro lado, ela também traz uma insegurança, dá para dizer assim, porque esses dados eles ficam disponíveis. Então é difícil dizer de onde que vem, são infinitas possibilidades, né? E, por exemplo, igual a Maíra trouxe a questão dos processos. Os processos, via de regra, eles são públicos, tá? Então, a não ser que tenha um sigilo, segredo de justiça, envolvendo menores de idade, crimes, coisas do tipo, o processo ele é público. Ou seja, se a pessoa digitar o CPF do Bruno Schmidt Silva ou o meu nome completo e eu tiver algum processo, a tendência é que vá aparecer, né, nas buscas. E se o criminoso ele tiver acesso a algum advogado que entre nesse processo e apure, ele vai conseguir levantar essas informações e, tendo essas informações, obviamente, o golpe ele fica mais praticável, porque você sabe qual que é o escritório que está representando, sabe quem que é o advogado, sabe qual que é o valor da causa, sabe em que estágio o processo está. Por exemplo, eu tenho R$500 mil para receber. Se o golpista ele já traz essa informação pronta, a tendência é que a pessoa também já baixe a guarda. E a Maíra também foi muito feliz nas falas dela, tem trazido bastante isso. Na dúvida, entre em contato com o seu advogado, vá até o escritório dele, tá? Porque não existe isso de ter que pagar taxas diretamente para o advogado, diretamente para o fórum, para agilizar o processo. Então, desconfie dessas facilidades, né, e vá até a fonte. E só complementando, esse vazamento de dados, como estava sendo citado, é inevitável, uma vez que nossos aplicativos, todos os aplicativos que nós usamos, nós temos que fazer um cadastro. Então fica muito difícil você saber da onde saíram esses dados, da onde que os criminosos conseguiram. Hoje qualquer coisa que você vai fazer na rede social, na internet, eles pedem no mínimo e-mail, data de nascimento, seu RG ou CPF. Então realmente é difícil a rastreabilidade, como o Dr. Bruno estava relatando. E tem hoje, eu acredito que as pessoas não veem ameaça em coisas simples. Por exemplo, hoje uma das questões mais vulneráveis que você tem no meio eletrônico é a tua lista de contatos. E ali muitas das pessoas, a grande maioria inclusive, entrega várias informações de mão beijada, né? Coloca lá o nome do contato é mãe, é pai, é irmão, é tia, não sei quem, é gerente do Sicredi, né? Enfim, uma simples atitude de nomear as pessoas corretamente lá, você não cai, por exemplo, num golpe de clonar a conta de WhatsApp. Como que hoje a Febraban e o próprio sistema Sicredi vê esse tipo de informação fácil, assim, como vocês estão lidando com essa... Primeiro que a gente acha que esse processo de vazamento de dados, as informações, né, existe um conjunto de informações públicas, né? O doutor Bruno acabou de dizer também que hoje, em qualquer lugar que a gente vá, o doutor Rodrigo, né, o colega Bruno, a gente faz algum cadastro, né? Então, para onde vão aquelas informações? Então, nome, CPF, e se uma quadrilha varrer redes sociais e cruzar essas informações
informações, acaba tendo já um conjunto que possibilita dar credibilidade num primeiro contato de engenharia social. Além disso, como eles são especialistas em algumas conversas, algumas histórias, texto e contexto, eu costumo brincar, né? Então, se você tem um processo e alguém liga passando por um advogado, a possibilidade da pessoa acreditar é enorme. E aí, com uma ou outra informação, seja CPF ou data de nascimento, inicia uma conversa com muita credibilidade. E a partir disso, a própria usuária, às vezes, conta ou dá alguma informação que no contexto acaba conectando. Só complementando os colegas aqui, eu acho que tem muita informação pública hoje que permite iniciar ou dar credibilidade na engenharia social. E aí, em relação à sua pergunta, a Febraban, as instituições financeiras investem muito em tecnologia, em segurança cibernética. Hoje, por ano, são mais de 5 bilhões investidos em alta tecnologia, mas nós acreditamos também que o principal pilar, a principal defesa é a informação, é a conscientização. Então, a gente vem investindo aí ano após ano, seja via associação, Febraban, OCB, em comunicação, em mídia, né, de alerta, além de algumas situações muito reforços locais, porque a gente vê que nacionalmente existem algumas situações muito específicas, mas localmente às vezes tem um assunto mais em alta do que em outras regiões. Então, conscientização para nós é a palavra-chave aqui, e atenção, né, do usuário para evitar qualquer tipo de engenharia social. E os tipos de golpes, eles vão variando tempos em tempos. Hoje é o falso advogado, amanhã é o falso médico, amanhã é o falso funcionário na instituição financeira, e isso é meio ciclo. Até se me permitem complementar sobre essa questão dos dados, a gente que trabalha em escritório de advocacia, a gente acaba tendo conhecimento dos bancos de dados, né? Que eu acho que é algo que acaba fugindo um pouco do radar da sociedade. Perfeito. Então, muitas vezes a gente precisa buscar contatos, processos, por exemplo, da área de família, né? Então, você precisa buscar a localização daquele genitor, né? Um CPF daquela pessoa, um endereço daquela pessoa. Existem empresas legítimas, tá? De bancos de dados hoje em dia, e aí basta você pagar para ter acesso àqueles dados. Então, existem empresas que possuem pacotes. Então, você vai pagar X reais e você tem acesso a tantas pesquisas. Tem empresas que fazem isso por acesso, então por pesquisa. Fez a pesquisa, você paga. Eu acredito que esse também seja um facilitador, né? A falta Desculpa interromper, mas acho que é o que você está falando. Quando a LGPD entrou em vigor, uma das grandes discussões era sobre o serviço de birô de crédito, tá? Que as associações comerciais utilizam. Aquele é proibido, como é que vamos fazer? Vamos ter que deletar tudo, como que funciona isso? E hoje chegou-se ao entendimento de que depende muito da finalidade que você vai utilizar. Então, se eu tenho um comércio e eu quero pesquisar o CPF daquele comprador para verificar se eu posso fazer a venda parcelada, né? Via crédito, ok, eu estou cumprindo uma finalidade legítima de acordo com a LGPD, que é a proteção de crédito. Agora, se eu quero verificar como é que está a saúde financeira do Rodrigo, porque eu sou curioso, não tenho relação nenhuma com ele, saí daqui do podcast e quero ver como que ele está. Aí a LGPD não me permite, né? Eu não tenho uma finalidade legítima. Então, a ferramenta está lá, a questão é como que você vai utilizar e se você tem uma finalidade legítima para isso. E pensando em vazamento de dados, se a gente pesquisar, teve já vazamento de dados do Detran, de tribunais superiores também já teve vazamento de dados. Então a gente verifica que são várias origens. Tem o pessoal que vai se casar e tira foto com a certidão de casamento, tem várias informações, ele mesmo está compartilhando, né, uma infinidade. Então a gente verifica que são várias possíveis origens, né? Então, o criminoso, hoje em dia, ele utiliza de várias fontes, ele começa a cruzar esses dados. Como que o cidadão comum pode se proteger, às vezes, no que ele acha que é inocente? Às vezes, uma foto de família num perfil social, o próprio nome dos contatos. O que vocês orientam, assim, do básico do básico? Vou começar a me proteger, vou começar a prestar atenção nessas coisas que parecem inocentes hoje. Olha, se a pessoa for ficar meio bitolada mesmo, falar, olha, eu vou elevar a minha régua da segurança para o máximo, por exemplo, ele já começa deixando todos os perfis das redes sociais privados, né? Ele só vai aceitar pessoas que realmente ele conhece. Seria um filtro inicial. Eu vou postar o menor, vamos dizer, conteúdos menos íntimos,
tá? Então, fotos, vou colocar só fotos assim mais menos comprometedoras ou que não sejam do íntimo. Eu não vou me filmar dentro de casa, porque eu não quero que as pessoas saibam onde eu moro, quantos cômodos tem, quantos filhos, sabe? Então, se você começar a pensar, você vai postar o menos possível. Já é um cuidado prático, né? Tem um vídeo na internet que é muito interessante, né, quando se fala disso, porque hoje você tem um jogo conhecido, tem até campeonatos disso, eletrônico, chamado GeoGuessr. Vocês já viram? GeoGuessr, eles mostram um lugar do mapa e os caras vão lá e clicam em que lugar que é. Uma fotografia, eles clicam em qual lugar do mundo é. Então, esses dias atrás, uma mulher postou uma foto finalmente pude tocar a mão na grama. E o cara escreveu o endereço dela embaixo. Daí ela falou, como? Porque essa grama foi cortada e eu pesquisei isso e choveu tal dia porque ela está representando tal coisa, essa espécie é isso. Seu tênis é esse e seu vizinho que estava vendendo o carro postou uma foto, aparece sua casa e sua grama. Entendeu? Daí entra em choque. Então a informação hoje ela é difícil. E o que vocês veem hoje, delegado, em termos de sofisticação desses crimes, assim, de juntar esses dados, compilar eles para usar para o mal, digamos? Até na esteira aqui do que o Dr. Bruno estava falando, sobre postar. Realmente a gente vê ali que diversos golpes são aplicados com base nas informações que a vítima passou. Um fato que sempre ocorre aí, vamos dizer, nos últimos 3 anos. Você vai ao hospital acompanhar qualquer parente seu e as pessoas têm mania de postar foto. Quantas pessoas a gente já não viu postando foto com o braço lá tomando um soro? O golpista se aproveita daquilo, faz o contato com a família, se passando por médico, se passando pelo hospital, pedindo que teria que pagar alguns exames, tem que pagar alguns medicamentos, e as pessoas caem no golpe. Isso é rotineiro, inclusive aqui na nossa cidade. Então, tudo partiu de uma postagem que o criminoso teve acesso de forma aberta, de forma gratuita, ali na rede social da pessoa. Então, a importância de você cuidar do que você está postando. Assim, quer postar? O que a gente indica. Se nós estamos hoje aqui no seu estúdio, deixa para postar depois que você saiu, você já está em outro local. É mais seguro. Ninguém vai saber que nesse momento exato você está nesse local. Então, entendeu? É dessa forma. É mais uma forma de você ter uma segurança. Se você vai a uma festa, deixa para postar depois que você saiu daquela festa. Porque o criminoso usa essa informação para atacar algum familiar, alguém. Uhum. Se você postar que você está na praia a semana inteira, o criminoso sabe que a sua casa está vazia. Então, eles vão cruzando as informações e isso chega até a prática do crime. Então, é importante as pessoas terem essa consciência de que muito do que é utilizado pelo criminoso somos nós mesmos que fornecemos. Isso que o doutor Rodrigo está falando é muito importante, né? É texto e contexto, a gente costuma dizer. Se eu fui no churrasco e as pessoas estão sabendo e alguém me manda um link, olha as fotos do churrasco, a probabilidade de eu clicar é muito grande. Então, se a gente falar de uma forma, sem um contexto, sem a temperatura da situação, né? Falar assim, não clique no link suspeito, as pessoas, não, jamais vou clicar. Mas se ela recebe uma mensagem de um link após ela ter ido no churrasco e falar assim, olha as fotos do churrasco, a probabilidade de ela clicar é muito grande. Então a atenção tem que ser redobrada nesse sentido aí, né? Muito bem colocado pelo... E a gente vê que a maioria dos golpes aplicados hoje, principalmente aqueles que as pessoas têm digamos assim, sentem a dor na hora, né, que envolve o financeiro, uma transferência bancária, algo assim, a gente vê golpe com transferência de veículo, com veículo consignado, né, que ele precisa dar um sinal. Como que hoje os bancos enfrentam esse tipo de situação? Há um mecanismo deles bloquearem alguma coisa assim? Os gerentes atuam nessa prática? Como que isso é identificável hoje? Sim, hoje as instituições têm uma série de mecanismos, né, de proteção, seja tanto para o acesso aos aplicativos, com biometria, token, né, então disponibiliza alguns mecanismos. E além disso, tem todo um monitoramento transacional para identificar coisas atípicas, score de risco. Obviamente que a gente tem situações de fraudes, onde não tem a participação do usuário, né? Então alguma coisa que acaba enganando, mas instala no celular ou instala no aplicativo,
aplicativo, tecnicamente falando, e essas proteções, elas evitam bastante nesse cenário. Então, para se ter uma ideia, em torno de 80% do que acontece de fraude eletrônica é evitado ou recuperado pelas instituições financeiras. Mas quando a gente fala de golpe, o cenário é um pouco diferente, porque é o próprio usuário que autenticou o acesso através da sua biometria, porque ele está enganado ou ele está iludido que aquela operação é verdadeira. Então, tentando comprar um veículo de 100 mil por 70 mil e acha que é uma grande oportunidade, ou então tem que pagar uma custa para conseguir receber, acelerar um processo, né, um benefício, e aí é o próprio usuário. Nessa camada de golpes, além da conscientização, que a gente entende que é fundamental, a parte tecnológica de monitoramento, de identificação de suspeita, ela vem avançando. O próprio uso de IA para proteção também, né? A gente vê uma crescente, obviamente que somente ela não resolve isso, mas ela vem ajudando as instituições financeiras a conseguir ter uma assertividade maior para identificar o que é ilícito e do que é ilícito. Você comentou duas coisas que eu imaginava que era uma só. Golpe e fraude são diferentes, então elas têm contextos diferentes. Tem contexto diferente. Porque o golpe, na verdade, ele acontece de forma externa, né? Então, alguém que liga se passando pelo irmão, pelo pai e solicita um valor. Então, ela é algo externo. Né? Quando a gente fala de fraude, ela é uma coisa um pouco mais técnica. A gente sempre brinca assim, o mato alto e o mato baixo. Né? Então, tem muita coisa, vários golpes que é mato alto. Com um certo cuidado, consegue se perceber ou, na dúvida, pensa um pouco, então desliga aquela ligação, porque os golpistas acabam usando essa pressão psicológica, dando essa senso de urgência para conseguir convencer a pessoa a fazer naquele momento. Ela tenta não dar muito tempo das pessoas pensarem. Então, assim, na dúvida, pensa, desliga a ligação ou desliga aquele contexto, procura o seu gerente da instituição financeira, procura o seu advogado, procura a delegacia para tentar certificar se aquilo faz sentido ou não, né? E aí realmente o golpe ele tem uma característica um pouco diferente de fraude. Interessante. Acho que os doutores, né, conseguem ajudar a gente nessa situação. Mas se você pensa num cenário onde você tem uma senhora em casa e ela recebe essa questão da urgência de um filho precisando de alguma coisa, sequestro, né, que até pouco tempo atrás era algo bem, a bola da vez era bem evidente. O que as vítimas relatam hoje que fez com que eles tomassem que não parasse, que foi extremamente urgente? Não, eu preciso resolver isso aqui agora, eu não posso desligar porque senão ela morre. Como que ela pode operar, né, seguindo essa regra? Mas eu sei que você tem essa questão do medo, às vezes não é medo, às vezes é uma ganância de ganhar um dinheiro fácil, né? Como que isso funciona hoje? Acho que o doutor falou bem sobre isso ontem. Tá. O medo. Isso, eu falo bastante da urgência, né, que o Márcio também comentou, que é o falso senso de urgência. Então você tem que fazer agora, senão vai bloquear a sua conta. Você precisa atualizar esse cadastro, senão a gente vai bloquear a sua conta. Estou com uma promoção imperdível, só para os 3 primeiros. Desses 3, você é o primeiro. Você tem que pagar esses 5 mil reais para mim, senão você vai perder essa oferta. O carro que é de 100 mil, você vai arrematar por 50 mil, mas tem que ser agora. Se você não fizer, você vai perder. Então, são 2 gatilhos, né? Que é o falso senso de urgência e a ganância, que é a oportunidade imperdível, tá? A experiência diz, a gente vê no dia a dia, que geralmente envolvem esses 2 fatores. E da outra brincadeira que eu faço é que o golpista ele leva a vítima para um estado de demência, impedindo que ela reflita, que ela pense com calma sobre o que está acontecendo. Então, e também impede que ela consulte outras pessoas, né? Porque no nosso cotidiano tem pessoas que a gente confia, né? Seja a esposa, o esposo, o advogado, o gerente. E o golpista ele impede que isso ocorra porque ele precisa finalizar o quanto antes. Então, dicas práticas. Na dúvida, devolva 1 ou 2 perguntas para o golpista, que ele fica impaciente, ele não tem paciência para explicar o que ele está fazendo. Se você perguntar 2, 3 vezes a mesma situação, a tendência é que ele acabe derrapando ali naquela operação que ele está, operação com aspas, né, que ele está realizando. Então, pise no freio, pense com calma, reflita,
desligue a ligação, como o Márcio disse, e fala, olha, eu vou te retornar daqui a pouco, ou me liga daqui 5 minutos para eu pensar. E nesse meio tempo você ganha tempo, conversa com alguém e você vai perceber que tem algo errado. Não existe almoço grátis, tá? Quando é bom demais para ser verdade, é golpe. E os golpes que chegam para você sem prometer nada? Por exemplo, agora a gente, no ramo empresarial, você recebe muitos certificados para assinar. Como que você clicar num link hoje pode afetar algum tipo de informação para vocês? Para que as pessoas entendam, às vezes, a importância de um antivírus, de conferir com o gerente um link que ele foi enviado. Como que funciona essa operação hoje? Às vezes, isso é o início da jornada do golpe, né? Então, você clicar no link ali, que a princípio a abordagem de algo não financeiro, ninguém vai fazer contato e falar, hoje eu vou fazer uma fraude na sua conta, você topa me ajudar? Mas a partir de um link, seja para um certificado, ou qualquer abordagem que se faz, por trás daquilo pode dar uma invasão, um trojan, um vírus no seu dispositivo. E naquele momento, às vezes, eles não age o vírus, mas ele começa a monitorar suas coisas, né? Ou começa a efetivamente dar acesso remoto para que os golpistas realizem posteriormente. Então, por mais que essa abordagem inicial pareça inofensiva, não está atrelado a um golpe financeiro imediatamente, pode ser que seja o início de uma jornada. E aí essa jornada não é só a questão financeira, tem impacto de reputação, tem impacto de imagem também, que pode ser que as quadrilhas acabem usufruindo ou explorando ali na frente. O criminoso ele vai monitorando suas atividades e consegue mandar um pacote de golpe redondinho. O que vocês viram hoje nos BOs lá, delegado, de mais alarmante, assim? Por exemplo, o golpe mais perfeito que chegou lá. Então, Marcos, os números não deixam a gente mentir. A cada minuto são registrados cerca de 4 crimes de estelionato no Brasil, para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Ano passado, mais de 2 milhões de registros no nosso país desse tipo de crime. E nos golpes, que é o que é mais tratado, o Márcio explicou bem a diferença de golpe e fraude, e a Polícia Civil lida basicamente com os golpes. As fraudes ficam mais para as instituições. Na sua grande maioria, há uma ação da vítima, porque ela, tomada ali pela história cobertura, pela engenharia social, ela fornece alguma senha, ela fornece algum dado, ela permite o acesso do criminoso à sua conta, e esse tipo de crime é o que tem sido mais registrado na delegacia, onde há a participação efetiva da vítima, ali ludibriada pelo estelionatário. Antigamente a gente via muito os golpes presenciais, o antigo golpe do bilhete, as empresas araras. Hoje foi tudo para dentro do meio digital. E dentro do meio digital, o criminoso consegue se esconder de forma muito mais tranquila. Ele coloca camadas de proteção para ele, enquanto nós, enquanto sociedade, temos que colocar camadas de proteção para nós. Então é importante essa prevenção para que a gente evite esse tipo de golpe chegar na delegacia. Bacana. Doutora Maíra, o que os clientes hoje, as vítimas relatam, que o doutor Bruno comentou sobre o psicológico, né? Parece que há uma ação psicológica muito bem pensada, muito bem elaborada, quase uma engenharia ali em cima da coisa. Quais são os gatilhos que eles utilizam hoje e que as vítimas chegam para vocês e relatam? Olha, ele me pegou nisso aqui. Eu acho que os 2 principais gatilhos são os que o doutor Bruno falou, medo e ganância, né? Então, quando mexe, por exemplo, com um familiar. Ah, mãe, eu estou precisando de um valor para trocar o pneu do meu carro, ou estou devendo uma pessoa. Consegue fazer esse Pix e depois eu te devolvo? É muito difícil uma mãe ou um pai negar isso para um filho, né? Então, isso mexe muito com o emocional, com o psicológico. E a questão da ganância, esses falsos investimentos que prometem lucros exorbitantes. Lucros de 100%, 200%, né? Antigamente eles faziam essas abordagens através das redes sociais, hoje em dia são contatos mais diretos, mais direcionados, então isso acaba trazendo uma credibilidade, eles criam grupos em WhatsApp, Telegram, né? Os últimos golpes todos criação de grupos para grupos de investimentos. Exato. Então, eu já tive contato também. Sim, são grupos enormes, assim, com muitas pessoas,
né? E você é incluído nesse grupo sem nem você pedir. Aparece no seu WhatsApp e ali eles começam as promessas. O que eu vejo mais é principalmente no Telegram, né? Isso acontecendo. Mas algo muito comum, né, que eles relatam é realmente o medo. Então, né, parecia real, fiquei com medo de realmente a minha conta estar sendo invadida, de ter sido, né, de ter acontecido alguma compra indevida. Então, é mais nesse sentido. E após o golpe, né, acho que também é importante a gente falar sobre isso, vem muito um sentimento de vergonha. O que impede, muitas vezes, que essas pessoas cheguem até a Polícia Civil, que comuniquem o banco do golpe que sofreram, né? O que impede muito. Quer dizer, então o número pode ser bem maior do que a gente tem. Certamente há uma cifra negra grande nesse tipo de crime, muito pela vergonha. As pessoas não acreditam que foram enganadas daquela forma e preferem não fazer o registro do boletim de ocorrência e arcar com o seu prejuízo e, consequentemente, deixar o criminoso solto. Exato. E a gente tem uma operacional hoje, que parece que no Brasil você tem um celular hoje é só para golpe, né? Todas as ligações, e agora as ligações estão vindo mais sofisticadas. Então liga o teu gerente do Bradesco, você nem tem conta lá, né? E vem do número 45. Como que eles fazem esse acesso? Às vezes a gente vê que isso daí são ligações internacionais, tudo com IA. Como que eles têm esses telefones hoje? Existe uma facilidade disso? São softwares? O que está errado que abre essa janela hoje? Acho que são duas coisas, né? Primeiro, em relação a identificar o telefone, o nome de qualquer pessoa na sociedade hoje, pelo tudo que foi falado aqui, seja na Dark Web, informações públicas, isso não existe uma grande dificuldade, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O outro ponto, atrelado à sua pergunta, tem a ver com que os golpistas simulam um telefone que está te ligando. Existe uma técnica chamada spoofing, né? Onde eles acabam... o spoofing, eles ficam simulando da onde é o telefone. Então, pode estar ligando o Dr. Bruno para ti, e aí o número que com spoofing aparece que é o Márcio que está te ligando. Então, existe uma técnica também mais sofisticada, onde consegue simular um telefone para aparecer no seu visor, um número que eles conseguem adulterar. Obviamente que isso eles exploram uma fragilidade. A Anatel, inclusive, recentemente publicou uma legislação e tem algumas ações aí, o Steer Shake chama, para as operadoras implementar alguns controles adicionais, né? Então a gente vê algumas já implementando isso, mas a tendência é que no Brasil logo mais acabe esse tipo de ataque também, esse tipo de técnica. E hoje, quando você perguntou sobre o DDD, hoje quando você compra o chip, se você comprar ali na banca ali, ele não vem com o DDD. Quando você cadastrar o seu chip no telefone, que você vai escolher o DDD. Então é muito simples você ter o DDD do Brasil todo, da onde você estiver. Mas esses criminosos fazem de uma compra comum de chip? Você não tem que atrelar um CPF hoje no Brasil? Sim, mas eles precisam de chips, e eles adquirem esses chips e usam CPFs de pessoas que nem mesmo sabem que estão sendo cadastradas naqueles chips. Como disse, uma camada de proteção para que ele não seja atingido diretamente com a identificação daquele cadastro de telefone. Bacana. E agora eu caí num golpe. Qual que é o que eu devo fazer? Para que lado eu corro? Quem eu chamo? Não vou ter vergonha, eu vou precisar de ajuda. Eu preciso resolver isso aqui. Para quem eu procuro primeiro? Qual que é a orientação? A gente reforça sempre, né? Além do boletim de ocorrência, aí o delegado pode falar um pouco mais aí a importância, mas a gente sempre orienta a não esquecer de avisar a sua instituição financeira. Porque, às vezes, quando rouba um celular, a primeira coisa que vem à cabeça é vou ligar na minha operadora para reativar o número, né? Vou fazer um boletim de ocorrência para relatar ou para tentar identificar quem foi, e esquece que nós temos as instituições financeiras também naquele aparelho, né? Então, a gente reforça a importância de comunicar a instituição financeira, a importância de trocar suas senhas, né? Assim que possível, num dispositivo novo, além do boletim de ocorrência, para avançar nas investigações. Até corroborando com isso, uma coisa que as pessoas não sabem é o uso do cartão digital, o próprio cartão, né? Se você tem o seu cartão físico e compra na internet, você tem que deixar o código de segurança, os dados lá que podem vazar. O cartão digital ele tem um sistema de segurança que fica trocando esses códigos, como isso funciona, que dá uma proteção extra, né? Lógico. O cartão digital ele veio
para ajudar a mitigar os riscos das transações online, né? Porque antigamente, quando você usava o cartão e o CVV atrás, os dados de vencimento do cartão físico, aquilo era estático. Então, se eventualmente você fez uma compra em um determinado estabelecimento e por algum motivo vazou aquela informação no estabelecimento, aqueles dados poderiam ser válidos para uma próxima transação. Então, essa era uma problemática, vamos dizer assim, que o cartão virtual veio para ajudar. As instituições avançaram junto com as bandeiras de gerar o cartão virtual porque é randômico aquilo. Então, usa para aquela transação ou por um período de tempo. Então, se eventualmente acontecer um vazamento num estabelecimento, ao tentarem usar aquelas mesmas transações numa próxima compra, não vai ser autorizado. Então, o cartão virtual ele é fundamental as pessoas passarem a ter essa prática de transações físicas, vou sacar um dinheiro, vou utilizar para um pagamento presencial, usar o cartão físico. Transações não presenciais, utilizar o cartão virtual, isso ajuda muito a mitigar fraudes e golpes. E também apagar o cartão virtual e gerar um novo, né, de tempos em tempos, acho que é extremamente importante. Porque com esses vazamentos de dados, às vezes vazou o dado de um cartão que você tinha virtualmente, apagou aquele cartão, já não existe mais, gerou um outro que o golpista já não tem mais acesso. O conceito do cartão virtual é você ter a utilização temporária, né? Então, periodicamente, ele altera o CVV ou altera o próprio número do cartão. Isso é uma boa prática para conseguir reduzir aí a reutilização eventual das suas operações. Tem 2 pontos que eu gostaria de aproveitar e não deixar passar, ainda sobre o golpe. Primeiro é sobre o golpe, depois sobre medidas, né, o que fazer depois que cair no golpe. A gente comentou bastante sobre os golpes nos quais os golpistas têm uma atuação ativa. Eles entram em contato, eles procuram. E tem outros golpes que a gente verifica, por exemplo, a venda falsa. Tá? O golpista ele utiliza como se fosse um patrocinado, então ele sabe que o Bruno pesquisou tênis, tá? Tênis de corrida, por exemplo. Vai aparecer um patrocinado, um sugerido, que vai me remeter para um site falso, muito parecido com aquele real, e só que ele vai ter uma promoção de 30%, 40%. E eu, movido pela ganância, pelaquela oportunidade, falo, opa, é aqui mesmo, é isso que eu estava precisando. Então ele identifica a minha pesquisa, tá? O que eu estou pesquisando, o que eu estou interessado, e ele vai aparecer no patrocinado como o primeiro, o segundo. Eu vou clicar e esse site vai ser parecido com o original e eu vou acabar fazendo essa compra. Então tem dicas, olha se tem aquele cadeadinho no canto da página, vê se tem algum erro de português, o nome da empresa, geralmente tem alguma coisa assim levemente errada. Então se tiver algo assim que levante suspeita, eu sugiro que não faça a compra, né? E o segundo ponto que eu comentei com vocês é sobre o que fazer. É muito importante o tempo, né? Tem pessoas que esperam 2, 3 semanas para fazer o boletim de ocorrência, 2, 3 semanas para avisar o gerente. E até mesmo pensando em processo judicial, eventualmente, o juiz ele vai avaliar esse lapso de tempo que você teve. Fala, por que você demorou tanto? Se você tivesse entrado em contrato o quanto antes com a instituição, o pessoal podia ter tentado bloquear a conta, né? Aquele valor que entrou na conta. Agora, você esperou 3 semanas... Você acabou indiretamente contribuindo com aquela situação, né? Então, tempo é muito valioso. Até o golpe da falsa venda, desses sites que você encontra, principalmente no Instagram, acredito que seja a grande fonte hoje, tem alguns mecanismos já que eles colocam, por exemplo, de um envio da China, que faz você ser obrigado a guardar esse lapso, porque eles colocam um código lá que está vindo da China, é uma mercadoria que chega no Brasil, é uma caixa vazia que não tem declaração nenhuma, a mercadoria volta para a China. Então você tem isso eu gostei da ideia aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os golpes em si, tentar explicar um pouquinho para as pessoas como que ele funciona e tal. E eu tenho uma lista aqui dos principais hoje no Brasil. Eu acho que o que mais assusta é aquela que a gente vê direto, pelo menos assim, na mídia, é aquela clonagem do WhatsApp. Como é que funciona? Isso é um sequestro? Ele pega todos os seus dados, ele tem acesso a todas as suas conversas? Como que isso funciona hoje? Ou é só o número? Basicamente, ele força o seu WhatsApp a enviar um número de recuperação via SMS. Ele faz contato contigo e ele vai criar uma história para que você forneça aquele código que você recebeu via SMS, que é o código de segurança do WhatsApp. Se você passa
aquele código a ele, ele vai conseguir transferir o WhatsApp do seu celular para o celular dele. Então você perde o seu contato, o seu aplicativo, e ele passa a operar o seu WhatsApp. E a partir dali ele faz contato com parentes, amigos, e aplica outros tipos de golpe, como você está precisando pagar um boleto, eu estou aqui em outro local. E quem recebe o contato recebe do número original, pois ele praticamente, como você disse, foi sequestrado pelo criminoso. Isso porque a vítima forneceu esse código que foi recebido por ela via SMS. Existe também o caso da clonagem, né? Que a pessoa entra com um novo número, mudei de número. Ela tá com aquela foto que ela conseguiu numa rede social. Sim, aí é um outro tipo de golpe, exatamente. Ela pega qualquer chip, qualquer número e inventa uma história para um parente. Como ele descobre que aquela pessoa é seu pai ou sua mãe? Muito provavelmente na sua rede social ele vai descobrir quem é seu pai ou sua mãe e vai fazer o contato com ela já se passando por filho, por irmão, o que quer que seja. Só que ele utiliza um número novo e aproveita a foto, muito provavelmente também da sua rede social. Esse tipo de situação não dá para falar que é uma clonagem, né? É uma engenharia social, né? Exatamente. Ele pega a foto sua, que pode estar em rede social ou até já utilizada. Às vezes ele tem consegue o seu número de WhatsApp e ele abre ali e pega a sua própria foto que você já utiliza. E aí ele usa um outro número, né? É a mesma coisa eu, a partir de agora, começar a pegar, colocar a sua foto e fazer contato e falar assim, agora eu sou o Marcos, sou o Rodrigo, né? Enfim. Então, acho que não é nem na minha leitura, é engenharia social, né? Não clonagem. E aí isso pega um pouco carona, o que o Dr. Bruno disse, da importância de você tomar alguns cuidados, falando nesse contexto de WhatsApp. A sua foto ficar disponível apenas para os seus contatos e não de uma forma pública. Você ter o segundo fator de autenticação, porque se alguém tentar reativar o seu número, como o Dr. Rodrigo colocou, ele acaba pedindo uma segunda autenticação, né? Então são alguns cuidados nesse contexto de golpe de WhatsApp que acho que são relevantes aqui a gente ficar antenados. Tem outra questão, mas não sei se já teve contato, que daí envolve uma falha da operadora de telefonia, né? De vender. Ela acaba duplicando, vende aquela linha. Na verdade, aquele é número, uma né, falsa portabilidade do número. Eles trocam de operadora. Exatamente. E eles conseguem ter acesso. E vai para o golpista o mesmo número. E, infelizmente, há investigações de pessoas que dentro das telefonias envolvidas, muitas vezes, nesse tipo de situação. Há investigações que ocorreram pelo Brasil todo. Quer dizer, o criminoso hoje ele tem todas as prateleiras, né? Ele consegue usar do legal, né? Do ilegal. E só aproveitando o que o Márcio falou em relação a dois fatores, isso eu acho que é o principal que todo mundo deve adotar na sua vida, é a verificação em dois fatores nos aplicativos. E o que nós citamos enquanto polícia é você aplicar essa verificação em dois fatores na sua vida. Então, tudo que você for fazer, pensar como se fosse essa verificação. Desconfie, pense, pare, olhe. Olha, eu estou recebendo a ligação de que estão clonando o meu cartão e fazendo uma compra com o meu cartão. Espera aí, meu cartão está onde? Meu cartão está aqui comigo. Eu vou falar com o meu gerente do banco para ele verificar para mim. Você, na grande maioria, ou tem acesso ao seu gerente ou tem acesso ao seu aplicativo de banco, todo mundo. Se você olhar ali e está vendo que não tem nenhuma compra, você já é uma segunda verificação que você mesmo consegue fazer sem precisar da tecnologia, de tudo que a Febraban aplica. Então é importante as pessoas terem essa consciência. Apliquem essa verificação em dois fatores na sua vida, não só no mundo digital, mas na sua vida física, com as relações que você pratica durante o seu dia. O golpista consegue pegar essas janelas de lapso que você tem e forçar seu psicológico para você, não vou acessar isso aqui. Exatamente, é isso que eles fazem. Eles não deixam que você procure uma segunda alternativa e fique ali naquele mundo que ele está te colocando. Sobre os bancos, ali também tem um golpe que eu não conhecia, que é a troca e substituição do cartão, que eles chamam de skimming. Como é que funciona isso? Tudo inicia com engenharia social, né? Mas seja na data, manda um motoboy para capturar o seu cartão e mandar uma nova via. Data de aniversário também, a gente vê também alguns golpes, porque texto e contexto, né? A pessoa está ali numa data especial, aí recebe um contato falando, você ganhou um presente, basta pagar um valor, uma taxa, né, específica para receber, seja um buquê de flores, né?
enfim. Então, essa troca de cartão é algo que, no contexto, na engenharia social, as pessoas não percebem. Então, você vai fazer uma compra numa casa noturna, né, num show, e aí você entrega o cartão e a pessoa, né, malandramente troca o cartão e te entrega uma outra, ou então ele pede para digitar a senha no momento do valor, e aí a pessoa digita sem perceber e ele visualiza a senha, depois com a troca do cartão consegue fazer uma operação. Então essa troca do cartão nada mais é também do que no contexto do cenário tentar convencer a pessoa, e usa alguns mecanismos, né? Às vezes tem a ajuda no autoatendimento também, ela vê a pessoa mais idosa com dificuldade em sacar, vai lá e uma ajuda e troca o cartão, enfim, são técnicas, né, o skimming ali para conseguir ter esse sucesso aí, obter o dado físico do usuário. E uma variação desse é a troca da plaquinha do Pix. O comércio tem que estar muito atento em relação a isso, que há registros que as pessoas vão com uma plaquinha idêntica àquela que fica... O QR Code, né? O QR Code dos Pix, e no momento da compra ela faz a troca. E quando o cliente está pagando via aquele QR Code, aquele dinheiro não está indo para o comércio e sim para o golpista. Essa eu não sabia, hein? Tem até um nome para ela, já é Kishing. Isso. Puta, que sacanagem. Há bastante registros. Eu vi essa relacionada ao OPECAM. Então, além de criminal... O OPECAM é um hospital do câncer que tem aqui em Cascavel, e eles têm esses QR Codes espalhados para doação, né? Para você doar um troco solidário, essas coisas. E eles estavam trocando justamente essa plaquinha. Isso tinha acontecido bastante na época das lives, né? É isso. Que tinha os QR Codes ali na tela, a pessoa... Eles faziam uns cortes em outros canais e colocavam o QR lá para... Mas no comércio é muita malandragem, né? Às vezes, não sei se é funcionário, vem alguém de fora, que daí perdem as duas pontas, né? Perde tanto o comerciante, o comprador, e ali no local físico, né? Mas muita como que ousadia, acontece né? isso? Porque, em tese, o comércio é um lugar seguro, né? Dono, funcionário, quem que faz essa troca? O golpista vai até o local e realiza a troca. Ele já vai com a plaquinha pronta. Já leva dele. E já leva dele. E no momento de distração ali do vendedor, ele faz a troca. Talvez então, seja ao invés de trocar o cartão, ele troca a placa do QR Code. E aquele QR Code vai dar numa conta diversa da do comércio. Talvez um profissional que tem um feirante, né, que tem que atender um grande volume de pessoas, mas isso já tem tecnologias, né? Você já tem a maquininha que, por exemplo, hoje gera o QR Code, sim, que o cliente vai passar ali, ele vai gerar uma ordem de pagamento como um débito. Não existe isso já? Sim. Obviamente que esse tipo de ataque ele é muito direcionado, né? Exato. Não é massificado. Exatamente. Né? Mas eu acho que para os nossos ouvintes, o principal dica é sempre numa transação Pix, confirma o favorecido. Para onde está indo. Você pode ter alguém seja fazendo uma troca de um QR Code localmente, você pode ter alguém fazendo uma engenharia por telefone, tentando te convencer, seja o argumento que for, mas na hora que você vai concluir uma operação do Pix, certifique o favorecido. É muito estranho um advogado num escritório tentando fazer contato para pagar algo para receber o benefício e o pagamento está indo para uma pessoa física. Você está num estabelecimento comprando uma roupa e na hora que vai pagar o Pix está indo para uma pessoa física. Então todos esses indícios fazem com que você fique atento. Então a grande dica, seja para os golpes mais massificados ou seja esses mais pontuais específicos, confirme o favorecido. E na dúvida não faça. Procure certificar, procure uma delegacia, a instituição financeira, o próprio advogado, para conseguir certificar. Então, acho que esse talvez uma grande mensagem nessa conversa aqui relacionada aos golpes certifique o favorecido antes de concluir uma operação. E essa conferência do Márcio, ela serve para Pix, serve para tudo. Para boleto, inclusive. Tá? Porque no boleto, muitas vezes, você recebe... Já tive casos práticos também. O boleto, assim, não vou nem dizer leigo, mesmo o financeiro de uma empresa, muitas vezes vai ter dificuldade de identificar que é um boleto falso, porque as informações conferem, muitas vezes, com o original. E ele só vai conseguir identificar mesmo que tem algo errado na hora de verificar quem é o favorecido. Então, você vê que todo o sistema pode falhar, mas lá no final você tem uma chance de não cair no golpe, justamente verificando quem que é o favorecido. E às vezes a diferença do nome da empresa, do favorecido, é coisa discreta.
tá? Pensando, não quero citar nome de banco, mas está no banco assim. Chega no finalzinho, tem alguma informação que é diferente. No lugar de SA é alguma outra informação. E a clássica, que é mais fácil de verificar, eu estou comprando de uma empresa e por que favorecida é uma pessoa física? Não faz sentido. E pegando carona, né, e complementando, vale lembrar que nos últimos anos passou a ser obrigatório as empresas registrarem os boletos. Obviamente que a gente percebe os golpistas procurando velocidade. Então, o Pix, transferência, ainda é o mais procurado, né, como mecanismo utilizado, mas os próprios boletos, como são registrados, eles fazem com que você consiga confirmar o favorecido. Né? Então, pegando... Se a pessoa for diligente, ela consegue fazer essa validação, né? A validação antes de concluir a operação. E vocês têm hoje, por exemplo, acesso a, digamos, um boleto falso à conta do golpista. Mas a conta que está lá, não necessariamente a conta do golpista, né? Não necessariamente no nome dele, né? Eles usam camadas de proteção até nisso. Exatamente. Tá, então, para a polícia hoje é praticamente impossível você conseguir a rastreabilidade resolver aquele golpe, digamos. Não vou dizer que é impossível. A gente tem os nossos mecanismos, a gente tem as nossas investigações, tanto é que a gente consegue desenvolver operações, assim como o Márcio citou ontem, uma grande operação que teve da Polícia Civil do Paraná em âmbito nacional, em 9 estados, onde foi identificado um grupo criminoso que praticava golpes. Mas há sim a dificuldade, assim o tempo necessário para que esse golpe seja apurado. E enquanto está sendo apurado esse golpe, diversos outros já foram praticados. Então, realmente é um enxugar gelo assim, árduo que a polícia tem e, por isso, reforça a prevenção. Se nós conseguirmos realizar a prevenção, certamente os números diminuirão para a repressão. Eu tenho uma leitura que essas contas, a gente costuma informalmente falar sobre contas laranjas, né? Que são pessoas que são aliciadas para emprestar suas contas. Então, obviamente que essa primeira perna do valor que sai da vítima, ele vai para uma conta laranja e depois isso vai sendo pulverizado, né? Mas a conta laranja, ela também a pessoa que empresta sua conta também é criminosa, ela faz parte de uma atitude. Então, fica o recado também de não emprestar essas contas, não ser aliciadas, porque num processo investigativo também, ela vai ser condenada, né? Então, a gente percebe aí, nos últimos 2 anos, algumas operações da Polícia Federal também, como não seja um laranja, né? Evitando isso, porque é que nem venda de carro, peças de carro roubado. Se você tiver pessoas que estão comprando, receptando, você faz parte da jornada. Então, também um pedido aqui, né? Que o laranja é um criminoso, independente da intensidade, se ele era o articulador, né, o golpista articulador ou não, mas num processo investigativo ele também vai ser condenado aí no processo. Ele pode não ser o autor, mas ele é partícipe. É isso. E hoje, aproveitando o gancho, a OAB, como que a OAB trabalha em cima dessa conscientização dos clientes e também em cima de buscar o apoio a novas legislações, até onde vai o alcance de vocês para contribuir com as forças policiais hoje nessa causa? A OAB tem desempenhado um papel principalmente informativo com a população e com a advocacia. E pelo que eu andei pesquisando, lendo, também tem feito um papel, tem feito um trabalho, na verdade, muito próximo com a polícia, né, de vários estados do país, porque isso acaba ficando setorizado, né? A gente tem um país com uma extensão territorial imensa e isso acaba também dificultando essa integração. Dentro do judiciário a gente tem essa dificuldade já, né, de manter uma lógica. Então, existem alguns empecilhos, mas o trabalho da OAB é principalmente informativo, né? Principalmente preventivo. Infelizmente, não tem muito mais do que a ordem consiga fazer, além de conscientizar. Exatamente. Basicamente, vou ratificar o que a Maíra comentou, que a OAB, assim, vamos pensar no golpe do falso advogado. Não tem como a instituição ser responsabilizada, ela fazer algo, ou o advogado também que foi utilizado o nome dele ser responsabilizado, né? Então, o nosso papel acaba sendo, é isso que a gente está fazendo aqui, que é a conscientização. Quanto mais a gente conseguir difundir e divulgar essa informação, a tendência é que a gente consiga reduzir, né, o número de golpes, as pessoas vão estar mais vacinadas, digamos assim. E outro aspecto
que a gente conversa bastante, talvez a Maíra consiga até complementar aqui algo que ela costuma comentar, é sobre a educação digital, né? Não sei se é um fenômeno só dos brasileiros, mas a nossa educação digital ela é muito defasada, né? A gente tem muita tecnologia, muita ferramenta, mas a gente utiliza de forma irresponsável. Então, falando mais sobre privacidade e LGPD, nós mesmos muitas vezes acabamos divulgando informações desnecessárias, né? Eu comentei da certidão de casamento, que você vai lá e posta. Placa de veículo é algo assim, ali na delegacia talvez já tenham visto alguma coisa, que é muito fácil de você conectar. O camarada comprou um carro novo, tá? Não estou falando do meu caso, mas enfim, ele compra um carro novo e ele quer se exibir, né? Ele faz vídeo, tira foto, confusão, e está lá a placona do carro, para todo mundo olhar. É muito fácil, quem tiver mal intencionado, pega aquela placa, joga no Detran, vai remeter até o proprietário e começa todo aquele trabalho da engenharia social. Então você sabe quem que é o dono e com base nessa informação você consegue articular todo o golpe. Então nós mesmos precisamos ter cuidado com as informações que a gente publica, informação que a gente torna de acesso público e que nós estamos fornecendo ali de mão beijada, né? O material, todo o material ali para o golpista utilizar num futuro golpe. Então tudo isso que eu comentei passa pela conscientização, né? E, por exemplo, falando do golpe do falso advogado, a gente divulgando que nós não costumamos pedir para que seja feito pagamento de custas, de boleto diretamente na nossa conta. Não é uma prática, a gente passa o boleto que é do fórum, que é para movimentar o processo. O funcionário do fórum não vai entrar em contato diretamente com aquele cliente, né, solicitando pagamento de taxas. Tudo isso vai passar pelo advogado acho que a Maíra pode até complementar melhor essa parte, que ela é bem organizada, ela tem até um roteiro de como o advogado deve atuar, quais são os cuidados, né, que o advogado tem que passar para o cliente sobre o passo a passo do processo. É como se fosse um manual de boas práticas, né, Maíra? Já está contigo aí. Eu falo que o cliente ele não sabe como que funciona um processo, né? Isso é muito nosso, enquanto advogados, a gente precisa ter esse conhecimento, né, de como que funciona uma demanda judicial, mas tem muitas pessoas que nunca estiveram no judiciário, que aquela vai ser a primeira e única experiência dela com uma demanda judicial. E existem processos, principalmente os trabalhistas, os previdenciários, que são aqueles que envolvem benefícios e aposentadorias do INSS, onde mais de 90% das pessoas que são autoras nessas demandas, elas são beneficiárias da justiça gratuita. Isso, em palavras simples, é uma suspensão da exigibilidade do pagamento dessas custas. Porque se amanhã ou depois essa pessoa ganha na mega da virada, né, daí ela muda a situação. Pode ser compelida a efetuar esse pagamento. Mas, em princípio, elas vão ser isentas, né, se é que a gente pode dizer assim, desse pagamento. E é papel do advogado comunicar isso àquela pessoa, porque ela não tem essa noção de que esse processo ele vai seguir sem a necessidade de fazer aporte financeiro no judiciário. E não tem fura-fila, né? Paga essa taxa aqui para agilizar o processo. Exato. E aí um outro ponto importante é fazer esse alinhamento acerca do tempo médio de duração de um processo. Eu já tive clientes abordados no mesmo dia em que eu fiz o ajuizamento de uma ação por golpistas. Então, protocolei a demanda, a sua ação foi julgada procedente. Não é em 24 horas que a gente tem a análise de um processo, né, que demanda a gente ouvir a outra parte, impugnar o que ela está falando, o juiz fazer essa análise, pedir juntada de provas. Então, tudo isso leva um tempo razoável que o cliente, muitas vezes, ele não tem a informação. E também não cabe a ele ter, né? Cabe a nós, enquanto profissionais, passar para o cliente qual que é o funcionamento do processo, né, do judiciário. E até para ilustrar essa parte, né, Maíra, falando em previdenciário, muitas vezes o próprio cliente, né, que é o aposentado, ele fica sabendo da aposentadoria que foi deferida antes do que o advogado. Por quê? O pessoal já entra em contato oferecendo benefícios, consignados, coisas do tipo. Exatamente. Então, o advogado fica sabendo do deferimento da aposentadoria depois do cliente. Pelo cliente, né? Pelo cliente. O cliente fala, deu certo. Fala, mas deixa eu olhar o processo. Deu certo mesmo. Porque outras pessoas já entraram em contato oferecendo consignados, benefícios e tantas outras situações.
Acho que essa questão do vazamento de dados, né, não dá para minimizar, porque acontece, a gente vê isso no dia a dia. Meu escritório nem atua no previdenciário e a gente já recebeu oferta de listas de pessoas que tiveram benefícios indeferidos no INSS. Então, existe, né, essa sistemática. Eu falo que tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Né? E não tem como a gente pensar nessa isenção. Então, como que uma lista vaza do INSS? Né? Para a gente pensar. Exato. No caso de cair num golpe lá e tal, eu saio correndo para a delegacia e conto o que aconteceu, eu junto provas, eu tiro prints, tem algum outro canal? Como é que funciona esse processo hoje? Eu, como instituição financeira, orientaria a primeira coisa é comunicar a instituição financeira. Comunica o banco. Para evitar algum transtorno financeiro. Mitigar o prejuízo. Mitigar o risco. E é óbvio que, em paralelo, né, a questão do boletim de ocorrência, a questão de bloquear ou tentar recuperar a sua linha telefônica junto às operadoras, tudo isso é fundamental. Mas pensando na preocupação de não ter um impacto financeiro, a comunicação, existe até o celular seguro também do governo, que é um meio, né, de você comunicar a perda, que automaticamente ele dispara isso para as operadoras, para as instituições financeiras onde tem conta, é um canal de entrada. Todas as instituições financeiras têm os seus canais oficiais de atendimento, ou seja, na agência também, para conseguir. Então, a gente entende aqui que é fundamental, olhando, porque às vezes roubou o celular, bloqueia na operadora, esquece de comunicar a instituição financeira e depois percebe que teve alguma situação. Então, a instituição financeira, na minha leitura aqui, é a primeira a ser comunicada. Para evitar o prejuízo financeiro. Eu acho que o principal que a vítima deseja é, mais ainda do que ver o criminoso preso, condenado, é não ter a perda financeira. E o que a gente cita sofreu qualquer tipo de golpe, comunica a instituição financeira e realiza o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência a gente sempre indica que seja feito pela delegacia eletrônica. É uma realidade aqui do Paraná e acredito que em todo o Brasil, essas delegacias eletrônicas, onde você entra da sua própria residência e relata ali tudo o que aconteceu. Você pode anexar documentos, você pode juntar extratos e aquele boletim irá diretamente para a delegacia responsável pela apuração. Então é importante esse registro, não só para a polícia ter conhecimento do fato, mas para que ela também possa tomar as primeiras providências investigativas. Assim como o banco vai tomar as providências na parte financeira, a polícia na parte investigativa. O cidadão comum consegue ter um acesso fácil a essa delegacia eletrônica? É simples? Sim, é dentro do site da Polícia Civil. Você colocou Polícia Civil, no caso Polícia Civil do Paraná, lá no Google, ela vai aparecer lá na página principal da delegacia eletrônica, você clica lá, estelionato, clicou, você preenche seus dados e o histórico do fato. O que é importante para vocês, como polícia, terem de informações a respeito de um golpe? A vítima é importante ela salvar a maior quantidade de informações possível. Muitos dos golpes, após a prática, o golpista tenta apagar as conversas que foram realizadas. Então é importante print de conversas, números de contas de banco, para onde foram os PIX, números dos telefones utilizados. Essas informações principais, elas são de suma importância para que a polícia possa iniciar na investigação. Se a vítima não levar nenhum dado até nós, a dificuldade se torna ainda muito maior. Então é importante a vítima ter essa consciência, olha, sofri um golpe, espera aí, esse número aqui que está falando comigo, vou printar essas conversas aqui, e isso é de suma importância. E muitas vezes, uma dica sofreu o golpe, está percebendo que pode ser que ela apague ali, coloca o telefone no modo avião, o golpista não consegue mais mexer na conversa. Então, aí você consegue ter uma leitura, você consegue printar ali as informações para que você forneça à polícia a maior quantidade possível. É bacana. Coloca no modo avião. Porque sem acesso à internet, o WhatsApp não vai conseguir fazer nenhuma movimentação de forma remota, ninguém consegue apagar mais. Então, você consegue ali juntar as informações necessárias. Bacana. Aí com o boletim de ocorrência eu vou procurar meus direitos. O que eu tenho hoje de direitos, caso eu caia num golpe, né? Porque tem muita gente, tem não vou dizer nem mito, né? Quase um ditado popular. Não, deixa cair em golpe lá porque o banco é obrigado a me pagar de volta. É isso? Não, inclusive essa é uma discussão que ocorre diariamente na justiça, tá? É um tema bastante atual e recorrente, principalmente quando se trata de golpe. Quando a própria vítima
ela voluntariamente fornece a maior parte das informações, vamos supor que ela está caindo no golpe. E a instituição financeira verificou que aquela operação ela não é comum, em razão do valor, por exemplo, o horário, o local. Tem algumas ferramentas que são disponibilizadas, por exemplo, para aquela operação você tem que clicar validando que sim, eu quero fazer. Aí na sequência vem uma outra validação que é o reconhecimento facial, para mostrar que é você mesmo que está fazendo e não é o terceiro. E mesmo assim você fez. Nesse tipo de situação vai ser muito difícil, né, essa pessoa ela conseguir uma indenização, um reembolso processualmente, né, contra a instituição financeira, porque ao que parece, né, nesse roteiro que eu disse, a instituição ela colocou todas as ferramentas possíveis para evitar que ocorresse que a vítima caísse no golpe, que é diferente de outra situação. Isso seria culpa exclusiva da vítima, né? Um termo técnico que a gente utiliza. É diferente de uma situação no qual o golpista ele já entra em contato com a vítima, munido de várias informações atuais e detalhadas sobre o valor que ele tem na conta corrente, conhece o perfil já daquele usuário, do cliente, e isso torna aquela tratativa muito mais facilitada para o golpista. Nesse tipo de situação já é bastante discutível, judicialmente falando, e se for entendido que teve um vazamento de dados, vai cair em falha na prestação de serviço e provavelmente a instituição ela vai ser responsabilizada, né? Tanto dano material, dano moral, dependendo do contexto. Então, o que eu quero dizer, a procedência ou a improcedência dessa demanda, desse processo, vai depender muito do contexto fático e das provas produzidas, que entra nesse fator que o Dr. Rodrigo acabou de comentar. Quanto mais provas você tiver para demonstrar como aquilo ocorreu e que o homem médio, né, que a gente fala, a maioria das pessoas cairia naquele golpe, talvez você tenha chance. Agora não. Eu ignorei todos os avisos que eu recebi no celular da instituição financeira, validei, revalidei e fiz, daí fica um pouco mais difícil. E questão da fraude, né? Igual o Márcio comentou, em fraudes, assim, via de regra, fica caracterizada uma falha na prestação de serviço, falha no dever de guarda, né, na segurança da informação. Golpe já é mais difícil pensando na vítima, né? Salvo exceções. Daí entra aquele critério que eu falei. O juiz vai analisar. Será que a maioria das pessoas cairia? Qual foi a contribuição da vítima? Será que a instituição ela forneceu todas as ferramentas de segurança que estavam à disposição? Depende dessa análise, né? Esse tipo de falha hoje é raro, né? O sistema de segurança das instituições financeiras é algo robusto no Brasil, né? Com certeza, e acho que o doutor Bruno foi muito feliz, né? Obviamente depende de cada caso, né? Tem que avaliar, mas quando a gente fala de fraude eletrônica, é muito difícil hoje bypassar os mecanismos de proteção, né? Alguém autenticar com a biometria de outro, existem controles para isso. Agora, quando a gente fala, por isso que no começo a gente falou a diferença de fraude e golpe, né? Porque o que a gente está vivenciando é essa questão de golpes. E golpes tem um limite até onde a instituição financeira consegue ajudar. Então, identificar eventualmente uma transação atípica, identificar uma transação que não é rotineiramente, mesmo estando dentro do limite transacional do usuário, existe mecanismo e está sendo avançado cada vez mais em tecnologia para identificar esse score de risco. Mas a gente depara com vários casos que liga para o usuário e o próprio usuário confirma que ele está fazendo aquela transação. Por quê? Porque o golpe é externo, ele está iludido lá que é uma operação, que ele vai ter um benefício, ou está numa pressão psicológica. Então a gente percebe que no caso dos golpes, a gente tem muito os debates judiciais, é lógico que isso varia de região para região, mas encarado como fortuito externo, né? Ou seja, algo que não estava no controle da instituição. E por isso que a atenção do usuário para evitar cair no golpe ela é fundamental. Porque o que a gente não quer, a gente sabe que esse dinheiro, seja fraude, seja golpe, vai para o crime organizado, que isso volta contra a sociedade, seja em droga, seja em armamento, enfim. Então, a gente tem uma finalidade de uso ilícito, né? Mas cada caso aí tem que ser avaliado as suas particularidades para ser caracterizado de um jeito ou de outro.
Então é um mito, né? Cair no golpe eu não vou ser ressarcido imediatamente. Em golpe eu posso afirmar, com certeza é muito difícil, né? Com certeza não, né? É muito difícil ter isso. No caso de fraude aí é um pouco diferente, porque aí tem algum comprometimento técnico na sua jornada de produto, né? E é importante, às vezes a vítima vai à delegacia e acha que a delegacia vai lá e vai buscar o dinheiro dela de volta. A função da delegacia, a função da Polícia Civil é investigar a autoria, reunir elementos para a gente condenar aquele autor. Lógico, há mecanismos dentro da seara criminal para busca e apreensão de bens, sequestro, arresto. Só que, como foi dito anteriormente, é muito mais fácil e previsível de conseguir algum resultado você comunicando a sua instituição financeira de forma imediata do que após meses, após uma investigação, você conseguir bloquear ou achar algum valor em alguma conta. Então, a Polícia Civil faz a investigação criminal, a parte de ressarcimento, seja com a instituição financeira ou via seu advogado na seara civil. E para mostrar como essa parte é dinâmica, essa parte processual, eu já tive situação, não foi com instituição financeira, mas o objeto era boleto falso, né? Em primeira instância, era uma empresa, meu cliente ele perdeu, né? O juiz entendeu que por ele ter pago o boleto falso, ele deveria ter tido esse cuidado de verificar e não fazer o pagamento, então foi improcedente. Em segunda instância, foi entendido que pelo fato daquele boleto ter sido tão bem elaborado e com as informações tão parecidas com a original, que cada um ia arcar com metade da indenização, né, que é a famosa culpa concorrente. Então ele falou, nem meu nem seu. Tá? De fato, você errou ao pagar o boleto falso, você deveria ter cuidado, né, você, quando eu digo empresa, né, você tem um financeiro consolidado, profissionais, então você deveria ter tido esse cuidado. Por outro lado, haviam informações privilegiadas e muito parecidas com o padrão dos outros boletos. Então, nesse caso, você vai ter direito a 50%. Por isso que eu digo que essa parte processual, ela depende muito do contexto específico daquele processo. Eu vejo que depende muito também da técnica do profissional, enquanto advogado, que está sendo utilizada, né, na busca de eventuais responsabilidades e do contexto fático originário daquele golpe. O do boleto é muito interessante, porque a gente consegue visualizar ele sob duas perspectivas, né? Existem pessoas que são abordadas e aí o criminoso ele tem todas as informações, por exemplo, daquele financiamento. O seu contrato é X, você está com tantas parcelas em aberto, o saldo do teu contrato é 50 mil, eu consigo fazer uma quitação hoje, mas hoje, por 10 mil reais. Agora. Topa! E aí eles geram um boleto, né? É uma situação. E existe uma outra situação em que eles entram em contato, pedem, confirma para mim o teu CPF, qual que é a placa do teu carro? E a pessoa vai passando, né? Vai fazendo aquela comunicação de informação. São duas situações completamente diferentes e que são tratadas de forma diferente dentro do judiciário, porque numa existe uma possibilidade de vazamento de dados, que daí, dentro da perspectiva processual, vai caber à instituição comprovar que não aconteceu, né, para se eximir daquela responsabilidade, e na outra existe, de fato, a culpa exclusiva da vítima que possibilitou o acesso a esses dados por parte do criminoso e dificilmente, de fato, ela vai conseguir uma indenização. Eu acho que o Márcio tem até uma contribuição sobre a experiência do usuário, né, que vocês explicaram bem, que, por um lado, se vocês elevarem muito a régua de segurança, também acaba bloqueando e tornando o uso ali o associado correntista, ele vem e reclama também, né? Então, é uma linha tênue, né, desse equilíbrio de permitir, né, a experiência, a usabilidade e segurança. Eu fui fazer o Pix aqui, me travaram tudo, eu precisava fazer agora. Esse é um desafio, né? E a gente procura avançar cada vez mais, porque é propiciar a facilidade dos canais digitais, mas ao mesmo tempo dar um nível de segurança adequado, então incomodar menos, né? Ontem eu brinquei um pouco, exemplifiquei, eu não compro geladeira todo dia, mas o dia que eu for comprar eu quero que seja aprovado o quanto antes, né? Então essa é uma realidade. Se você leva muito a régua de risco, você faz com que transações boas sejam bloqueadas também indevidamente ou indesejavelmente, né? Então esse é o desafio, né, doutor Bruno, que a gente tem aí,
aí e a gente vem avançando. Mas eu queria pegar uma carona em algo super relevante, que é a questão da velocidade da contestação. Então, a gente... eu faço o boletim, eu faço a instituição, comunico a instituição. O Pix vem avançando de forma muito rápida e o Banco Central regrando evoluções de funcionalidades. Recentemente, passou a ser uma funcionalidade, hoje todas as grandes instituições, lá no Sicredi também, temos no próprio aplicativo a possibilidade do usuário, do nosso associado, contestar ou informar pelo aplicativo uma transação fraudulenta ou golpe. Então, isso faz com que tenha agilidade na identificação, na comunicação, na tentativa de bloqueio na instituição destino de forma preventiva, até ter a apuração dos fatos. Então, a velocidade é fundamental. Obviamente que essa funcionalidade tem que ser usada com cautela, porque não é para desacordo comercial, por exemplo. E se as pessoas usarem de forma indevida, isso vai acabar dando negativa na recuperação, um custo operacional também entre as instituições financeiras. Mas à luz aqui do que o delegado colocou, a rapidez e a velocidade em comunicar uma fraude golpe, ela é fundamental para ter sucesso em reduzir o prejuízo financeiro. Então, lembrando um pouco que já existe essa funcionalidade nos próprios aplicativos aí das grandes instituições. É o MED, né? A funcionalidade é para dar agilidade e usabilidade para o usuário. E ela utiliza o mecanismo do MED para tentar recuperar ou fazer a devolução do valor. Dentro do aplicativo não vai estar MED, vai estar botão de contestação do Pix. É isso. Mas ele usa por trás um mecanismo, de devolução, que até então era necessário ir numa instituição ou ir na agência, e às vezes a velocidade disso fazia com que as quadrilhas ou os envolvidos sacassem muito rápido os valores. O que é o MED? O MED é um mecanismo excepcional de devolução, estabelecido desde o início do Pix, pelo Banco Central, para conseguir ter um mecanismo formal de devolução de valores indevido entre as instituições financeiras. Bacana. Então, a vida do brasileirinho médio não é fácil. Não é fácil. Pós-pandemia veio com tudo. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero ver, porque assim, tem uma responsabilidade hoje que ela tem que ser compartilhada, tanto das instituições em promover o máximo de segurança possível, quanto das organizações como a OAB em informar, em tentar mitigar isso através da informação e da propaganda em si, pura e simplesmente. Mas também tem uma responsabilidade do usuário, porque a gente vê que tem as ferramentas, tem os mecanismos de proteção, tem as formas de você evitar isso daí. Como é que a gente chega num consenso geral para o brasileiro não precisar ser um especialista em cibersegurança, identificação de boletos, em operações digitais, em e-mail, em vírus? O que vocês podem oferecer de dicas para o brasileiro mitigar o máximo possível sem ter que ter um estudo tão específico de cada área dessas? Eu acho que, como muito bem colocou, é um tripé de ações. Então, você tem as instituições financeiras procurando elevar os mecanismos, ter funcionalidades que ajude o usuário a identificar determinadas situações. A gente tem na ponta final a repressão. Então, esse trabalho de inteligência entre os órgãos policiais, junto com as instituições financeiras, para identificar os modus operantes, ter repressão, prender, ela é fundamental. Mas a primeira perna, que é a conscientização, a educação digital, da mesma forma que a educação financeira vem nos últimos anos avançando para gerar consciência na população, não tenho dúvida que consciência digital de segurança cibernética é algo que cada vez mais nós temos que trazer para a base. Para a base que eu digo é desde a formação na escola, ser uma disciplina para gerar essa consciência digital. E nesse cenário, para mim, é uma junção, é uma cooperação entre todas as pontas. Então, as pessoas terem consciência, quais são as principais dicas, como que eu identifico esse cenário de pressão, porque a gente pode passar o dia falando sobre os modus operantes. Tem vários tipos de golpes, os mais para os menos, mas por trás disso está a engenharia social. Então, a atenção, eu tenho certeza que a principal ferramenta de defesa da sociedade, das pessoas, é a atenção. Então, ter atenção, pare, pense, é até o norte da campanha da Febraban, pare, pense, isso pode ser golpe. E como fazer o contragolpe, o primeiro é o não, e depois você vai avaliar se aquilo é verdadeiro ou não.
É melhor você passar vergonha, como foi citado ontem. Melhor você passar vergonha porque você foi cauteloso demais do que você cair num golpe. Então, é que as pessoas tenham essa consciência. Vamos verificar, fale não. Não, mas por que isso? Por que está acontecendo? Faça essa verificação. A atenção certamente é o que vai fazer diminuir os números. Marcos, a repressão com certeza não irá fazer esses números diminuir se não houver a consciência através da prevenção, que é isso aqui que a gente está fazendo. O que vai fazer diminuir o número de golpes é a prevenção. A repressão é lá no final. Se a gente conseguir estancar esse crescimento antes que ocorra, é o que vai dar resultado nos próximos anos aqui no nosso país. E até com atitude simples, né? A gente viu aqui em Toledo o delegado Macorim explicou um modus operandi de um golpe. Ó, esse golpe está acontecendo. Exato. A gente filtra qual o golpe que está ocorrendo mais ali, e a gente passa para ele fazer um vídeo explicando à população que aquele tipo de golpe está em voga naquele momento. Precisa da ajuda da população aqui, divulgar esse tipo de material que é relevante, porque a gente compartilha tanta porcaria no dia a dia, né? E é algo que assim pode, sei lá, salvar a sua família às vezes, né? Proteger, a gente não compartilha. E como a OAB vê essa questão de divulgação hoje, quais são os processos que estão sendo feitos em cima da... Eu entendo que a gente não pode terceirizar a responsabilização, né? Pensando no consumidor ou que pode se tornar vítima, sob a ótica do processo judicial. Tudo vai recair sobre a análise, a identificação de qual foi a participação daquela pessoa para que o golpe ocorresse. Ela facilitou, ela dificultou, ela tomou os cuidados necessários. Se mesmo tendo tomado todos os cuidados necessários o golpe ocorreu, a conversa é totalmente diferente. Então tudo isso passa por conscientização, a famosa educação digital que a gente tem comentado, isso sem deixar de lado o papel da OAB, das instituições financeiras, mas eu acho que passa muito pela capacitação da pessoa. Tá? É uma situação que ela não pode terceirizar essa responsabilização, é alta responsabilidade, que a Maíra comentou bastante ontem na palestra, da pessoa de fato tomar os cuidados necessários, né? E eu estava pensando refletindo depois do evento de ontem, é interessante também a pessoa ter uma atitude assim, mais como se fossem os paulistas, sabe? Paulista, você está conversando com ele, no primeiro contato você pede o nome, ele já está desconfiado, né? Nem o nome ele quer. Por que você quer saber meu nome? Não é assim na prática? Então, às vezes, você precisa no digital ter esse tipo de cuidado. O golpista entra em contato, você já tem e fala, por que você está entrando em contato comigo? Já aquele primeiro não, né? Que o Dr. Rodrigo comentou também. Então, eu acho que passa uma questão anímica, né? Que é você se preparar, saber, olha, a primeira responsabilidade é comigo. Não adianta eu pensar que eu vou cair no golpe e eu vou receber lá na frente, não tem garantia nenhuma. Então eu preciso estar capacitado, habilitado para fazer a minha parte. Se mesmo fazendo a minha parte o golpe ocorrer, a gente verifica na sequência, mas eu acho que passa por essa autorresponsabilidade também. E acho que é importante deixar claro que aqui não é um discurso de culpabilização da vítima, né? Porque eu acho que são questões as quais, depois que elas acontecem, são difíceis da gente remediar. Então, as instituições, né, por exemplo, no acionamento do MED, elas ficam sujeitas à disponibilidade financeira na conta do golpista. Então, se esse golpista já tiver feito a transferência desse recurso, dificilmente ele vai ser devolvido. A Polícia Civil também, acredito que recebe inúmeras ocorrências, né, nesse sentido, as quais não dão conta de operacionalizar, em especial porque dentro da cidade ocorrem outros crimes que envolvem outros bens mais importantes do que os patrimoniais, então acaba tendo essa dificuldade. Quando a gente joga isso para o judiciário, infelizmente ainda existe uma insegurança jurídica, né, dentro do nosso país, a qual não deveria existir, mas que leva a gente para um cenário de incerteza dentro de todos esses órgãos, né? Então, quando a gente consegue prevenir, a gente evita esse cenário de incerteza no sentido de vou conseguir resolver, vou conseguir remediar aquele prejuízo, né? Por isso que essa prevenção é tão importante. Eu ia complementar, eu acho que no bate-papo aqui
a gente trouxe várias dicas, né, de como se proteger. Velocidade, aconteceu, qual é o procedimento que eu executo, mas tem duas que eu queria não perder a oportunidade. A primeira, pensando em ações práticas para o usuário, né? Uma delas que a gente quase não fala é reforçar com o usuário jamais cadastrar a mesma senha de um aplicativo de instituição financeira de outros serviços. Porque às vezes acontece de eu fazer um cadastro no hotel e pedir alguma senha ali, algum cadastro prévio que tem um nível, né, de segurança diferente de uma instituição financeira e ele cadastra a mesma senha do aplicativo. Porque se eventualmente acabar vazando essa senha desse serviço, os golpistas acabam tentando acessar os aplicativos das instituições financeiras daquele CPF ou daquele usuário. Então, cadastrar mesma senha jamais, nunca, né? Então, use uma senha específica para cada instituição financeira. Essa é uma primeira dica. E a segunda dica é em relação a velocidade, né? Então, se você tiver alguma situação que ocorreu, muito rapidamente tentar. Além de identificar o favorecido, jamais faça alguma operação em aplicativo com alguém orientando pelo telefone, né? Então você vai usar o seu aplicativo de instituição financeira, utilize ele sem estar com ninguém te pressionando, orientando a fazer alguma coisa, né? Então assim, desliga qualquer ligação e use sem ligação. Então essas duas dicas de forma prática e objetiva, a gente acha que pode ajudar muito a população a evitar golpes, independente de qual instituição financeira. Eu acho que as instituições hoje bloquearam até você fazer transações enquanto está em alguma ligação. Hoje existem alguns bloqueios, né? O próprio Sicredi tem esse tipo de controle, né? E algumas situações transacionais a gente alerta, para onde está indo aqui essa chave Pix, já pode ter ocorrido outras situações, mas é facultativo ao usuário aceitar ou não. Porque às vezes você alarma o risco, mas no caso de golpe você não tem certeza que é um golpe, né? Diferente da fraude, que aí a gente até bloqueia. Então, dependendo do cenário e dependendo da instituição financeira, eu acho que essa dica é fundamental. Se as pessoas ficarem condicionadas a ter senhas diferentes para aplicativos e não fazer nada em ligação principalmente, eu acho que isso vai ajudando no dia a dia a evitar os golpes atuais e os novos golpes. Bacana. A gente vai chegando ao final aqui da nossa conversa e eu, como me colocando no papel de população, eu gostaria de agradecer, porque é importante para a gente, como sociedade civil, ter essa união de três poderes, né? Então, agradecer o Sicredi, a Polícia Civil e a OAB, em conjunto traz essas informações, né? Até peço mais disso, né? Porque acho que a população merece ter esse tipo de informação bem detalhada. Eu aprendi várias coisas aqui hoje que não fazia ideia, né? Até coisas que a gente se expõe sem conhecer realmente o risco disso. Eu queria que vocês deixassem aquele recado final ou aquela dica final, olhando no olho do brasileiro, no olho das pessoas aqui da nossa região, e falando, olha, é isso, entendeu? A gente precisa da sua ajuda nisso, para você não cair em golpes, faça isso. Começar com a doutora Maíra, que a gente vai na ordem. Eu acho que a informação, ela muda tudo, né? Então, a gente está com uma população digitalizada, acho que próxima ao 100% de digitalização, e ao mesmo tempo que a gente desprende um tempo mesmo, né, em redes sociais, Instagram, YouTube, acessem jornais, estejam atentos ao que está acontecendo, aos novos tipos de golpe. Acho que esse tipo de informação e de curiosidade acerca do que está acontecendo é muito importante, né? Acho que a gente que tem uma faixa etária mais próxima tem essa facilidade, porque a gente tem esses acessos, a gente tem essa curiosidade, e é algo que precisa se expandir para a população de canais oficiais, né? Eu digo principalmente em relação a jornais, né? Que são sites de mais fácil acesso. Acho que para a gente que trabalha com isso, a gente acaba se apegando a outros meios de informação, como o site da Febraban, do Banco Central, né? Mas para a população em si, ter esse acesso à informação, que na verdade utilizar esse acesso à informação que a gente tem com tanta facilidade no bolso, né? Na palma da nossa mão.
Perfeito. Bom, essa é uma luta de todos nós, né? Os golpes e fraudes são uma realidade hoje na sociedade. O usuário precisa ficar antenado. Então, o principal pedido é atenção, né? Não caia em pressão, fique atento. Na dúvida, não realize, pare e saiba que do lado das instituições financeiras, representando aqui o Sicredi, nós estamos sempre à disposição para poder ajudar. Então, é uma luta em conjunto que só com cooperação em todas as pontas nós vamos conseguir enfrentar e sair do outro lado melhor e reduzir aí o impacto na sociedade. Eu acho que a principal mensagem que a população tem que entender é, nesse mundo que nós estamos vendo hoje, digitalizado e com essa crescente de golpes, desconfie. Desconfie de tudo que lhe for oferecido, principalmente por pessoas estranhas. Não há nenhum motivo para você confiar em alguma informação que você recebeu de pessoas que você nem mesmo sabe quem é. Então, desconfie. Se você colocar essa palavra na sua cabeça, e como a Febraban sempre diz, não. A primeira resposta tem que ser sempre não. Pense dessa forma, faça as verificações, que você vai evitar ser uma vítima de golpe. E sempre que infelizmente ocorrer, procure a Polícia Civil. A gente luta para que a população entenda a importância do boletim de ocorrência, para que a Polícia Civil tenha essas informações e não só para que a investigação chegue à autoria ou chegue à prisão de alguém, mas muitas vezes a gente identifica o modus operandi e de posse das informações desse modus operandi nós podemos informar a população de como está ocorrendo e até mesmo as instituições financeiras. Então a importância do boletim de ocorrência. Então vamos lá, compilando tudo que foi conversado, né? Dicas práticas para evitar ser vítima de golpe digital. Não tenha pressa, tá? Não seja induzido pelo golpista, desacelere, desconfie, consulte pessoas próximas que você confia. Provavelmente você vai conseguir barrar e bloquear aquele golpe. Outra dica, não existe algo... Quando é bom demais para ser verdade, desconfie que é um golpe, é um forte indício. Não existe almoço grátis. Então, aquela proposta irrecusável que só você vai ser beneficiado, não existe. Tá? Então, quando estiver diante desse tipo de situação, também desacelere, que você vai conseguir evitar o golpe. Segundo passo, quando ocorrer o golpe, entre em contato com o seu advogado, com a instituição financeira principalmente, o quanto antes, tá? Tempo é ouro nesse tipo de situação. Na sequência, comunique à autoridade policial e também produza o máximo possível de provas que estiverem ao seu alcance. Tomando esses cuidados, você vai conseguir mitigar os danos e os riscos. E agora, falando pela OAB, a gente fica com as portas abertas, né, para esse diálogo com a sociedade civil, empresarial como um todo, para justamente esse fim de conscientização. Estamos também bastante disponíveis para eventuais necessidades e possibilidades, tá bom? Muito obrigado. Bacana, gente. Eu agradeço, tá? A OAB, Polícia Civil, Sicredi por dedicar esse tempo para ajudar a população, trabalhar em cima dessa mitigação dessas fraudes. E agora, olhando para a câmera, toledano, o povo da região, brasileiro, compartilhe essas informações valiosas, mande para familiares, amigos, ajudem nesse combate, né? Que, como vocês comentaram, é uma união de poderes, né? Só assim a gente consegue realmente facilitar um pouco a vida do brasileiro aí, que já é difícil. Gente, obrigado. Parabéns pela participação aí, obrigado pelas dicas. Eu agradeço. Que agradeço.